E a gente abre esta edição falando da chuva. Depois do calorão enfrentado pelos cariocas, a chuva veio mais cedo, entupindo bueiros e transformando o trânsito numa grande confusão. Quanta diferença! Nem parece a mesma praia dos últimos dias, quando a temperatura bateu recorde e a sensação térmica chegou perto dos 50 graus. A frente fria mudou o cenário e provocou muitos transtornos na cidade e também no interior. Olha só como ficou a Avenida Atlântica, em Copacabana. O registro foi feito pelo repórter Fernando Davi. Alagou uma das pistas aqui, sentido centro da cidade. O trânsito, nesse momento, bem complicado. Acontecendo apenas 2 pistas, em alguns trechos em apenas uma pista. Olha só, a água já subindo aqui pela calçada. Em vários pontos da cidade, bueiros entupiram, acumulando água e atrapalhando muito o trânsito. A repórter Camila Greco fez este flagrante no Cosme Velho, na Zona Sul. A chuva chegou com mais intensidade na Zona Oeste. Na Barra e no Recreio choveu em 4 horas o mesmo volume de água que caiu ao longo de todo o mês. A chuva também veio acompanhada de ventos fortes. Segundo o Alerta Rio, o sistema de monitoramento da Prefeitura, a chuva continua forte durante toda a noite. Somente de madrugada deve ficar um pouco mais fraca, mas não para. A previsão é de que o tempo só comece a mudar na quinta-feira, quando o sol ainda aparece entre nuvens. Até lá, a temperatura segue em queda e vai esfriar. Amanhã, a máxima não passa de 28 graus e a mínima chega a 20 graus. E ainda falando sobre chuva, nós vamos agora até o Centro de Operações Rio. O repórter Pedro Paulo Spoleto está por lá e traz mais informações. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. A cidade do Rio está em estágio de atenção desde 12h40. O estágio de atenção é o segundo em 3 escalas e representa chuvas moderadas a fortes. Ao meu lado está o chefe executivo do Centro de Operações da Prefeitura, Pedro Junqueira. Pedro, obrigado por atender a Band. Que áreas mais demandam atenção, ainda demandam atenção? Nós ainda tivemos vários bolsões d'água. Como está a situação se comportando o Rio nesse momento? Bom, choveu em toda a cidade, forte. Todos os lugares, não teve nenhuma área da cidade que deixou de ter chuva forte. Então nós tivemos hoje até alguns números acima da média do mês. Por exemplo, o Recreio teve uma chuva de 29% no evento de hoje, acima da média de fevereiro toda. Isso é muito significativo, né? Uma chuva muito forte. A Rocinha foi a mesma coisa. Então, todas as regiões do Rio de Janeiro têm um ponto de atenção variável. A gente teve algumas quedas de árvore, por exemplo, em Ipanema, na Avenida Brasil, a região central da cidade com alguns acúmulos de água, como por exemplo na Presidente Vargas, em algumas regiões ali da zona portuária. Também tivemos na Armando Lombardi, ao longo da Avenida das Américas, alguns pontos. Isso é porque foi muita chuva concentrada num único evento. Tá? A gente teve índices acima de 100 milímetros medidos aí em 2 horas de chuva. Para vocês terem ideia, 100 milímetros de chuva numa região significa que a cada metro quadrado daquela região teve 100 litros de chuva, num espaço de tempo muito curto, né? Tá certo, Pedro, obrigado por atender a Band. Daqui a pouco a gente volta, Mariana, falando mais sobre como a cidade se comportou, porque ainda há reflexos no trânsito e também deslizamentos de terra. Mariana. Obrigada, Pedro Paulo Spoleto.